Aqui no estúdio, para debater alguns desses temas, a gente tratar dessas polêmicas, nós estamos recebendo a secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, Ticiane Carneiro, que é conselheira da OAB Seccional Paraíba. Boa tarde, doutora Ticiane, seja bem-vinda. Boa tarde, Ernest. Obrigada. Vamos começar logo por esse quadro que nós preparamos de alguns pontos que estão sendo tratados por esse grupo de trabalho que vão ser encaminhados para a Câmara Federal. Vamos trazer a primeira tela aí desse debate. Primeiro, tem lá um dispositivo que exige que partido político atinja o quociente eleitoral. O candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente. Ou seja, o quociente eleitoral não será mexido, né? E agora o candidato vai ter um percentual para atingir. Oi, Hermes, boa tarde. O que acontece? Esse é o único ponto, como você falou, que a gente não tem ainda um consenso nos pontos da mini-reforma. Hoje em dia, como é a regra para a gente poder entender como é que será a mudança? A regra é o seguinte, tem a votação total para os partidos e o partido que atingir o quociente eleitoral terá os seus votos. Ô, doutora, também tem candidaturas femininas, as que são consideradas dentro do que infringe a cota de gênero, as que não fazem campanha e as que não têm votos. Isso. Só voltando bem rapidinho, só para a gente terminar de explicar. Sim. A mudança será nas sobras. Então, existe toda a distribuição das cadeiras e as sobras, o que é que tinha antigamente na lei, que a gente já pode chamar de passada ou não, dependendo da votação. O partido teria que ter 80% do quociente eleitoral e o candidato ter atingido pelo menos 20%. Se o texto do relator passar, esse quociente vai ser os 100%, tanto na segunda fase quanto na terceira fase, e o quociente do candidato será de 10%. Então, essa é a mudança que a legislação está tratando. Com relação a candidaturas femininas, o próprio relator já mudou, que com relação aos 30% do gênero não vai mexer. O que nós temos agora é a delimitação, que antes está sendo feita pelo TSE e pelos TREs, para delimitar o que seria uma candidatura laranja. Então, agora, na mini-reforma, já tem os dois parâmetros, que é a candidata que não fizer campanha e aquela candidata que não tiver votos ou tiver uma votação ínfima, inexpressiva. Bom, no caso de registro de candidaturas, elas foram antecipadas. Hoje o limite seria 15 de agosto. Agora as coligações podem solicitar à Justiça Eleitoral até o dia 26 de julho dos anos das eleições. Isso é bom? Isso é bom. Por quê? Porque o que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos as convenções que poderiam ter até o dia 5 de agosto. Então, do dia 5 de agosto até o dia da eleição, nós tínhamos muitos candidatos ainda com o seu registro por deferir até na primeira instância. Na segunda instância, ou ainda não tinha exaurido todas as instâncias necessárias. Então, com essa antecipação de 10 dias, tanto nas convenções, que vai antecipar a convenção, antecipa deferimento de registro, filiação, antecipa tudo, a Justiça Eleitoral vai ter mais dias para que a gente trabalhe com mais segurança jurídica e que passe para o eleitor a segurança de quem realmente está concorrendo àquela vaga a qual ele vai votar. Ou seja, a Justiça Eleitoral vai ter um prazo mais elastecido para julgar casos de impugnação de registro de candidaturas. Exatamente. Não é? Também tem esse ponto aí. Exato. Vamos passar para outra tela, porque também tem outros pontos que a gente está discutindo nessa mini-reforma. Por exemplo, essa aí a gente já entra num tema mais espinhoso, mais polêmico. Doações para campanhas eleitorais por Pix. Elas ficam autorizadas. A prestação de contas se dará por dados enviados diretamente do Banco Central à Justiça Eleitoral. A regra atual, ela fala em cheque cruzado, que já não existe mais, e não trata de transferências digitais. Essa modernização é importante, mas será que vai dar transparência mesmo? Dá, porque no PIX, e foi um dos grandes debates no grupo de trabalho, o relator, inclusive, teve esta preocupação. O deputado Rubens Júnior, ele trouxe essa preocupação. E o que é que acontece no PIX? Você tem todo o caminho do dinheiro, vamos dizer assim. Você sabe de onde ele saiu, você sabe a hora que ele saiu, a hora que ele entrou na conta do beneficiado. Então, assim, o PIX, ele passa mais transparência, exatamente pelos dados. Hoje em dia está atualizados quase que para e passo. Você faz a transferência, já aparece, do que o cheque cruzado. E aí parece quando a regra mudou com relação também ao fax. Hoje em dia não usamos mais fax, é e-mail. Exatamente. Então a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral está se adequando às modernidades do mundo. Hoje em dia nós fazemos Pix, nós não usamos mais cheque cruzado. Eu acredito que vai ser uma mudança que vai ajudar muito, inclusive nas prestações de conta. Na sua avaliação como especialista em direito eleitoral,
essa mini-reforma era necessária nesse momento mesmo? Veja, Hermes, toda eleição nós temos reformas, né? Esta mini, para você ter uma noção, nós vamos alterar mais ou menos de 40 a 50 pontos. O que é que alega para tratá-la como mini? Que não são pontos nevrálgicos, não são pontos que demandam um grande debate. São pontos como centímetros de adesivos, são pontos como proibição de enquetes pós-convenção, são pontos como agora uma pesquisa eleitoral, você precisa ter um estatístico registrado, responsável. Então, são esses pequenos pontos que sim vêm a melhorar e talvez venha a parar um pouco essa processualização da eleição, porque a Justiça Eleitoral agora vai ter mais tempo de se debruçar sobre assuntos que são realmente importantes para o deslinde de cada pleito. Ou seja, essa mini-reforma eleitoral ela está amarrando alguns pontos que estavam soltos dentro da reforma. Simplificando. Simplificando. Isso, foi até, inclusive uma preocupação do relator em simplificar os procedimentos eleitorais, para que você se preocupe com fazer uma campanha coesa, limpa, em vez de você estar se preocupando, o Ministério Público está se preocupando, como a gente tem o Pardal, que pega os adesivos que não estejam delimitados e tudo. Então, assim, a Justiça Eleitoral, a legislação vai vir dessa forma. Eu estou aqui com um dos projetos, então, assim, é bem consistente, temos mudanças múltiplas, mas eu acredito que venha para simplificar realmente, principalmente a vida do candidato. Desse projeto que a senhora está aí, tem algum ponto que lhe chama a atenção, basicamente? Tem vários. A gente pode citar um aí. Essa da pesquisa, é bem interessante você ter, né, o estatístico agora. O estatístico presente porque ele vai dar também, aferir Sim, ele vai ser o responsável, né? Antes nós tínhamos... direto, né? Isso, exato. Essa questão logo após as convenções, ter a proibição de enquetes. E por que isso? Porque a enquete ela não tem o teor científico da pesquisa e ela pode vir a influenciar o eleitor, né? Outro ponto importante também que vai passar a ser permitido é a propaganda na internet no dia da eleição. Isso, a gente hoje vai em dia falar não daqui a pouquinho, no próximo bloco a gente fala, porque eu achei interessante esse ponto, porque fala em propaganda silenciosa. O que seria propaganda silenciosa na internet? Vamos falar disso daqui a pouquinho.